Oi, Facebook, estamos voltando nos nossos 5 minutinhos. Vou dar mais um minutinho, pessoal, voltar aqui. Deixa eu ver, pessoal do Zoom, abre a câmera e fala: oi, estamos aqui, tá bom? Oi! Tá aqui! Ê, muito bem. Eu vou aproveitar isso, gente, muito obrigada. Eu vou aproveitar que eu não consegui acessar. Obrigada, Arlete. Eu não consegui acessar todas as mensagens do Facebook, mas, Cristina, o barulho de passarinho é daqui de casa, viu? Eles ficam aqui em cima. Tem passarinhos, tem muita árvore aqui atrás, tem muito passarinho. É a coisa mais linda do mundo. O barulho de passarinho é daqui. E uma coisa que eu notei, que eu vi no Zoom. Guerra, obrigada por lembrar. Gente, a Zahar, até o Guerra pôs, né? Ó, a editora Zahar tem um livro que se chama Contos de Fadas, que tem a versão do Perrault e a versão dos Grimm. Esse livro é interessantíssimo, eu infelizmente não o tenho aqui, eu tinha uma versão pequena, ele tem 2 tamanhos, ele tem aquele pequenininho de bolso que a Zahar faz, né, que é uma versão reduzida, e um grandão. Ele é maravilhoso, por quê? Porque ele mostra as 2 versões e na forma de diagramação dele, ele tem então umas barras laterais na página que a autora vai contando. Você vai tocar violão? É, tá saindo aqui. É, que a autora vai contando pra gente sobre alguns elementos, o chapeuzinho, quando isso é inserido, o sapatinho de cristal, aí tem também João e Maria. É interessantíssimo o trabalho dessa autora, que é a... Não lembro. Eu vou pegar a capa pra vocês. Tá bom? Eu vou anotar aqui que eu vou trazer a capa para vocês da Zahar, porque realmente essa edição é muito legal para quem quer conhecer, pesquisar, sabe? Tem essas 2 da Kozak Naif que são os originais. A da doutora Clarissa eu particularmente gosto muito pela forma de abordagem, pelo que ela fala dos contos tradicionais no começo. Eu a conheci primeiro pelo Mulheres que Correm com Lobos, que ela lida com outras, trabalha com outros textos, outros contos, digamos assim. E essa da Zahar é Maria... É a Maria Tatar. Maria Tatar. Será que é? Você não quer fazer uma pesquisa aí pra mim? Deixa eu botar o... Eu vou trazer a capa da Zahar, mas eu acho que é Maria Tatar o nome dela. Como é que é o nome? É Contos de Fadas, é da editora Zahar. Ok, vamos em frente. Zahar. Isso, é uma capa vermelha, que tem vermelho indo pro vinho. Eu vou jogando aqui então nosso Zoom de volta pra gente começar então a leitura. Já, se você achar aí, a gente mostra a capa só pra eu não ficar devendo eles já ficarem com a imagem hoje. Cadê minha lista? Achei! Eduardo, o primeiro da lista! Uhul! Cadê o Eduardo? Só falta o Eduardo caiu agora, ele tava aqui até agora. Oi, achei! Tô te ouvindo! Eu tô vendo sua foto aqui até agora. Sumiu o homem. Vamos lá. Conta pra gente. Espera só um pouquinho. Espera aí. Contos de Fadas, edição comentada e ilustrada. Deixa eu pôr na minha câmera. Daqui. Eu já mando pra você. Mas mando pra lista. Você vai colocar no Facebook, então? Vou. Organizado pela Maria Tatar. Contos de Fadas, edição então comentada e ilustrada, organizado pela Maria Tatar. Isso, Branca de Neve, Cinderela, João Maria, Rapunzel, Gato de Botas, O Patinho Feio, a Pequena Sereia. Tem bastante coisa. Vale muito a pena até pra gente compreender um pouco do universo... Eu vou usar a palavra folclórico, mas não é a palavra ideal. O universo dos contos de fadas. 26 contos de Grimm, Perrault e Anderson. 26 contos de Grimm, Perrault e Anderson. Já posto pra vocês. Já posto pra vocês. Não! Ju já posto pra vocês no grupo do Facebook, tá bom? Vamos lá, Edu! Sua vez! 3, 2, 1, gravando! Vamos lá. Era uma vez uma garotinha, a sua avó e um sujeito bem suspeito. A garota usava uma roupa vermelha. Em sua cabeça, um chapéuzinho vermelho.
Então dá para saber como era o nome dela. Chapeuzinho Vermelho sempre ia levar o auxílio emergencial para sua avó, em sua casa na floresta. Esse sujeito suspeito, que por acaso era um grande lobo perverso e faminto, sabendo da rotina do Chapeuzinho Vermelho, teve uma ideia onde ele iria ter uma grande refeição, que teria como pratos principais a avó e a neta. Esta ideia consistia em que ele trocaria de lugar com a avó e em sua casa usando a sua roupa, logo após devorá-la como um disfarce. Então começou a execução do plano, já que na casa da vovó o lobo se fez passar de um modo não muito convincente, onde sempre era inquirido pela Chapeuzinho Vermelho. E lá ele falava: "Por que olhos tão grandes, vovó? É para poder te ver melhor. Por que mãos tão grandes, vovó? Era para poder te sentir melhor. Por que a boca tão grande, vovó? É para poder te devorar." E o lobo deu um bote em direção da Chapeuzinho Vermelho. E ela começou a gritar: "Socorro! Socorro! Help me! Help me!" E lá fora, passando um caçador com sua arma em punho, ele adentrou a casa e atirou no lobo. E a Chapeuzinho foi salva. E dentro da barriga do lobo estava a vovó. Enfim, o que aconteceu com o lobo não foi nada bonito, pois de comedor ele passou a ser o prato principal e foi devorado por avó, Chapeuzinho e o caçador. Fim. Tá, bom, acabou, né? Todo mundo morreu. O lobo morreu, acaba a história. Eu tenho uma outra versão, mas essa versão é proibida para menores, não vai dar. Tá bom, quando a gente for falar dos contos sangrentos, né, de contos de fadas para adultos, melhor não digitar isso no Google, viu, Camila, gente? ultimamente eu tinha visto tantas versões do Chapeuzinho Vermelho que tem passado no cinema, com grandes atores, atrizes, e é tão sangrento e tão nada peculiar do que a gente via quando era criança, que ficou na minha mente, não aquela fase infantil, mas essa fase adulta, bem sangrenta. Eu gostei muito. Acho que temos um bom material para trabalhar uma versão de Chapeuzinho diferente, com um final no mínimo surpreendente. Né? Alguém que contou, eu não vou lembrar quem, não vale procurar, mas alguém contou a história e falou, contou o filme. E quando chega no final e a gente acha que já entendeu tudo, tal, tem alguma coisa, acontece alguma coisa. É a tua história, Edu. Quando a gente acha que já entendeu tudo, né? Tá bom, já foi, morreu, tá tudo salvo. Só que não. É bem por aí. Eu gosto mais dessas versões onde o óbvio ele deixa de existir. Gostei muito obrigada. Obrigado a você, Camila. Vamos lá, minha lista. Ana Islin. Oi! Olha essa narração aí, hein? Vamos lá, um minutinho. Chapeuzinho Infortunada. Era uma vez uma casinha, no meio da floresta, pequena e quentinha. Nela morava uma menina, de cabelos bem castanhos, de olhos da mesma cor, cheios de ingenuidade. Junto na casa estava sua mãe, uma moça gentil e cuidadosa. Um dia soube por uma carta que a vovó da menininha estava doente e com muita vontade de uns docinhos deliciosos da mamãe. Então a mãe pediu para a menininha: pegue o seu chapéu, leve essa cesta de doces para a vovó, siga pela trilha sem flores e logo estará na casa da vovó. O chapéu, bem vermelhinho, com um lacinho na lateral. Era como era conhecida a menina. Chapeuzinho Vermelho a chamavam por aí. Chapeuzinho Vermelho colocou o chapéu, pegou a cesta e saiu de casa. Viu 2 trilhas para seguir. Uma com árvores bem grandes e outra cheia de arbustos e flores.
A vermelhinha pensou que poderia pegar algumas das belas flores para sua vozinha. Portanto, Chapeuzinho seguiu a trilha das flores. E quando não havia mais jeito de voltar, por estar bem longe do começo, ela continuou, até encontrar um lobo. Grande, faminto, seus olhos vibravam maldade. Em uma dentada, devorou Chapeuzinho, que desobedeceu sua mãe. É isso. Não, nem vai ser essa Chapeu... Era uma vez a Chapeuzinho. Era uma vez a Chapeuzinho que foi devorada. Era uma vez a Chapeuzinho... Como é que você pôs o título? Chapeuzinho Infortunada. Infortunada. Ótimo, Ana. Muito obrigada. Isso que é, né, é uma história assim. Vou explicar para vocês para não ir para a floresta. Aconteceu assim, acabou, morreu. Viu? Ninguém entra na floresta. É a versão sangrenta. Cadê minha lista? Sônia! Oi! Oi! Oi, gente! Bom, a minha versão não tem a ver nem com o moderno, nem com o tradicional. A minha versão é de uma garotinha de 9 anos, lá no consultório, conversando com ela, que é uma menina que adora histórias, vai ser uma grande artista, com certeza. Eu falei para ela, qual é a sua versão de Chapeuzinho Vermelho? Como você vê a história de Chapeuzinho Vermelho? Ela me disse, eu já li todas as versões. Eu falei, uau! Então, conta para mim. Ela falou, mas o mais importante não é o que você sabe, o que as outras pessoas sabem. O mais importante é as experiências que as crianças experimentam quando leem ou quando ouvem a história de Chapeuzinho Vermelho. Falei, é mesmo? E o que acontece? Ela falou, as crianças, elas experienciam momentos de curiosidade, de surpresa, de medo e de alegria. E o que a gente tem que ver nessas histórias, principalmente a de Chapeuzinho Vermelho, que é uma fábula mais conhecida, mais contada através dos tempos, é que ela tem vários ensinamentos. Aí eu já fiquei com a anteninha ligada, né? Quais ensinamentos? Conta para mim. E aí, desses ensinamentos, vão sair alguns textos para os livrinhos de artista. Então, eu queria passar isso para vocês, que aquilo que você comentou na semana passada, Camila, é o que a gente deve estar sempre questionando durante uma leitura, durante uma escuta e na nossa própria escrita, né? E aí foi com essa criança que eu aprendi esses detalhes e achei muito importante. Então, vamos lá. O que ela me falou dos ensinamentos. Não confiar em estranhos, porque essa é a ideia central da história. Ela falou, minha professora explicou bem assim, que a gente não deve confiar em estranhos. Falei, ótimo, muito bem. Segundo ensinamento, não revelar informações pessoais para ninguém. Terceiro, não desobedecer os pais, pois a gente pode ficar em apuros. Quarto, as aparências enganam. Então, aquele lobo, ele queria mesmo era comer a vovozinha e a Chapeuzinho Vermelho. Quinto, a gente tem que aprender a cuidar dos idosos, porque um dia nós seremos idosos também. E, sexto, existe uma lição para os pais. E esta é interessante que isso que ela comentou da lição para os pais é algo que eu estou escrevendo durante esse período de pandemia, tendo contato com as minhas crianças do consultório. Então, os pais, nesse período, né, que estão em maior contato com as crianças, eles devem, sim, elaborar conteúdos para estabelecer mais vínculos familiares, né? Os vínculos afetivos com as crianças, pois assim as crianças vão confiar mais e melhor nesses conselhos. As crianças se sentirão mais confiantes. E é isso que
que esse momento, que essa pandemia, que eu espero, desejo, transforme o pensamento de muita gente, que traga mais amor, humildade, generosidade entre as pessoas, que é isso que a gente leva desta vida. Então, esse momento de rever, né, de revisitar Chapeuzinho Vermelho, trouxe uma lucidez assim para mim muito intensa, muito bacana, de como eu posso pegar desse conteúdo muitos temas, né, e muitos argumentos para escrever historinhas para as crianças, escrever livro infantil, preencher, rechear os meus livrinhos, os meus livros de artistas que eu estou fazendo. Obrigada. Muito legal, Sônia. A Sônia trouxe uma coisa que é interessante para a gente, ainda que a gente esteja sobrevoando, né, os contos tradicionais e não exatamente falando sobre eles ou tratando, né, sobre contos tradicionais. Um conto tradicional, ele sempre vem com um ensinamento. Sempre tem esse ensinamento. É interessante na narrativa dos filmes. Na narrativa, algumas pessoas comentaram qual é o ensinamento do filme, ou seja, o que a gente entende no fim. E isso é uma coisa muito, muito bacana de citar. O que o storytelling vai pensar sobre isso? Não vai colocar as coisas, assim como os contos tradicionais, com um mote tão explícito, mas ao mesmo tempo o storytelling vai dizer que uma boa história vai, ao fim, deixar no leitor uma frase simples, um ensinamento simples, um conteúdo simples de entendimento daquele todo. Então é bacana a gente aproveitar, já que a Sônia trouxe pra gente, nossa, ainda a Sônia tem várias aulas com essas crianças no consultório. Eu já ouvi a Sônia contando várias coisas. Essas crianças que passam por lá são surpreendentes, ou todas as crianças são surpreendentes, né? Foi muito bacana, Sônia, que ela ainda trouxe até listado os ensinamentos, e a Sônia traz pra gente uma experiência, uma versão de Chapeuzinho que não é a Chapeuzinho, é eu a Chapeuzinho, eu e a Chapeuzinho. É muito interessante, Sônia, achei bacana. Bora lá, peraí, Rosana, Obrigada. Fala. Eu que agradeço, querida. Rosana levantou a mão. Deixa a Rosana falar antes de entrar a Maria Luísa. Não, eu não levantei a mão, não. Acho que então eu bati aqui em algum lugar. Ah, tá bom. Eu mandei palmas para a colega. Legal. Foi em forma de mão. Então pode tá tudo seguir. bem. Aí, achei pau. A Naisli mandou palmas também. Bacana. Eu não sei como isso acontece para aparecer, mas palmas para todos. Legal, Rosana. Você clica no Reactions, que é reações. Descobri. Obrigado, Naisli. A gente tem a ajuda dos universitários. Inclusive, Camila, se você quiser um dia, e claro, todos estiverem de acordo, você pode gravar a sua aula aqui e depois salvar no computador. Pelo Zoom mesmo, né? Pelo Zoom mesmo. Bacana. Eu vi isso esses dias. Eu estou gravando, como eu estou com duas ferramentas, eu estou gravando pelo OBS, que é a ferramenta que transmite para o Facebook, para ficar com o registro de lá. Mas é bacana pela dica. Gente, eu sempre estou aceitando muitas dicas. Tá, Maria Luísa. Maria Luísa é a nossa última. Pra gente fazer esses 15, 20 minutinhos de próximo passo. Vai lá. Beleza. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Havia uma garota que morava com sua mãe. Sua avó vivia do outro lado da floresta e a amava muito. Por isso, costumava presentear sua neta com roupas feitas por ela. Quando ganhou de presente da avó uma capa vermelha com capuz, a menina não quis parar de usá-lo, e assim ganhou o apelido de Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho e sua mãe receberam a notícia de que a avó da menina estava doente, acamada. Assim, as duas prepararam uma cesta de guloseimas para levarem uma visita a ela. Chapeuzinho levaria os doces, atravessando a floresta sozinha pela primeira vez.
A mãe recomendou: siga direto pela estrada e não fale com nenhum estranho. Ela concordou e começou sua caminhada. Na floresta vivia um lobo faminto. Ao ver uma garotinha sozinha, carregando uma cesta de comida, mal pôde acreditar em sua sorte. Poderia jantar a criança e comer o que houvesse na cesta de sobremesa. Perguntou à menina onde ela estava indo. A princípio, Chapeuzinho seguiu o conselho da mãe, mas o lobo era bom de lábia, e logo ela se via conversando com ele e dizendo que ia levar doces para a avó doente. Já sabendo onde a avó morava, correu para chegar primeiro e devorar a idosa. Vestiu suas roupas e esperou por Chapeuzinho. A menina chegou e aos poucos foi notando a estranha aparência de sua querida vozinha. Será que a doença teria mudado tanto? O lobo manteve o disfarce por um tempo, mas logo revelou quem era e suas intenções verdadeiras. Chapeuzinho entrou em pânico, gritou tão alto quanto pôde, e correu quanto pôde enquanto corria para escapar. Peraí que eu escrevi bem estranho essa parte. Perto dali, um lenhador estava trabalhando e foi até Chapeuzinho para salvá-lo. Ele matou o lobo e conseguiu retirar a avó viva da barriga dele. Tudo acabou bem, menos para o lobo. Eu até coloquei assim, moral, se algo precisa ser feito, faça logo. Porque o lobo poderia ter comido ela da primeira vez que ele viu ela lá na floresta. E agora, como adulta, que eu fui pensar nisso, eu falei, isso é um ponto contra a procrastinação. Se você precisa comer, come, resolve seu problema. Não precisa ficar inventando tanta firula. Ai, eu adorei! E foi isso. É muito legal, ó, do jeito que você fez, né? No final, moral, 2 pontos, é bem assim que se termina um conto tradicional. Uhum. E eu adorei que você, assim, Sim. trouxe para um outro lugar, né? Se tiver que fazer Uma alguma adulta, coisa, eu faça entendi logo. Ai, adorei. Muito obrigada, Maria Luísa. Imagino. Ai, gente, ai, como é gostoso ouvir. Todos são similares, porém, pero no mucho, né? Igual quando a gente ouviu as cartas e atentando aos trechinhos de o que era o storytelling, né? Ou seja, né, a parte mais técnica que eu pedi quando eu pedi a carta, a Chapeuzinho Vermelho acontece a mesma coisa, todos são muito similares, mas cada um é de um jeito. Ok, vamos em frente. Chapeuzinho, deixa eu jogar aqui o material pro Zoom, relembrando. Então, é o seguinte, temos então 20 minutinhos. Vou fechar um pouco isso da Chapeuzinho e vou um tantinho aqui para preparar o exercício de vocês da semana, ok? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Essa. Tá. O que eu gostaria que vocês fizessem primeiro quanto a Chapeuzinho Vermelho? Uma lista de personagens, tá? De acordo com a sua versão da história. Então tem história, vou lembrar a mais diferente que ficou na minha cabeça, a mineira, a Chapeuzinho da Jane, porque ela não tem caçador, né? Tem padre, tem alguns elementos que a colocam naquele ambiente. Então a listagem de personagens vai ser de acordo com a sua história. Então, o que vocês vão anotar aí no Zibaldone de vocês relativo a essa Chapeuzinho Vermelho que vocês escreveram? Essa aí é a versão 0, não é a versão 1, é a versão 0. Ou seja, é um primeiro resumo sobre alguma coisa que eu vou falar, em que eu consigo colocar mais ou menos os elementos principais e explicar qual é o todo da situação. Eu pedi 300 palavras, claro, para não ficar muito longo, para a gente conseguir ver mais pessoas e também para que conduzisse, mas que desse ali, fosse necessário que vocês fossem um pouco mais sucintos para contar a história. Mas só por isso. Considerando
o nosso ideia e ação, então o nosso trajeto, né? A gente está começando a compor uma história. Por onde a gente começa em qualquer pensamento de storytelling é isso, levantando o que eu sei daquela história, o que eu sei daquele conteúdo que vai ser contado. Isso quer dizer que se eu for fazer uma versão de, não vou falar de Chapeuzinho, uma versão de Cinderela, eu vou colocar na minha versão 0, vou pôr primeiro no papel, uma versão que eu me lembro do básico da Cinderela. Vou primeiro, eu não vou chamar nem de resumo, nem de sinopse, porque acaba tendo uma imagem fixa, né? O que a gente vai chamar aqui? A gente vai chamar de todo, de composição. Lembra que lá eu vou dar uma voltadinha aqui, quando o Priberan ajuda a gente a entender o que é a palavra composição, ele traz que composição é um conjunto de elementos. Então, vou contar uma história, vou adaptar uma história, vou escrever uma história que está na minha cabeça, qualquer coisa que eu vá fazer ligado a pensar a história, eu começo colocando um todo no papel. Por quê? Porque a gente consegue, a partir dele, separar em partes. Composição, todo proveniente de partes. Então é isso que a gente está buscando. Então os exercícios são uma condução desta composição. Ok? Lista de personagens. Não importa o tamanho que você fez, se apareceu mãe, Chapeuzinho, vó, lobo, ok? Listagem. Listagem por quê? Porque é para pôr mesmo rapidamente um embaixo do outro, como se fosse um em cada linha. Na frente, escrevi lá, mãe, tracinho. Quero que coloque em poucas palavras, coloque poucas palavras que nos ajudem a ter pistas de como é essa mãe. Ou na frente da Chapeuzinho, de como é a Chapeuzinho. Em alguns textos já trouxeram, uma hora a Chapeuzinho é um pouco mais inocente, outra hora vocês usaram as palavras, eu anotei aqui, não vou saber lembrar tudo. Mas enfim, quando vocês narraram, quando vocês leram, na verdade, quando vocês leram a narrativa escrita, vocês já pontuaram ali dentro essas características. Então, pouquinho, uma linha, isso quer dizer que você vai conseguir colocar 3 palavras e é bastante, tá bom? Para quê? Pra gente começar a desenvolver essa composição que a gente vai trabalhar, essa trajetória para compor um pouquinho da Chapeuzinho Vermelho e ver como é que se articula essa composição e a partir dela a gente vai criar uma articulação nossa por partes. Na minha cabeça às vezes vem algumas coisas que adianta a história, ou seja, quase dá spoiler, eu não quero adiantar, não quero dar para vocês elementos que não é para vocês receberem ainda. Vou seguir em frente, tá? Estamos encerrando o exercício, eu vou mudar aqui o meu material para dizer o seguinte, toda história tem uma coluna vertebral. Então, como coloquei aí um desenho pra gente, a história ela tem uma coluna de narração. Embora todos tenham contado a Chapeuzinho, as histórias têm colunas diferentes. Então a gente vai, primeira coisa, depois que a gente fez essa versão 0, a gente vai buscar essa coluna cervical da nossa história. Tá? E para essa busca, a gente vai fazer esse paralelo mesmo com a nossa coluna. Tá vendo a desenho aqui do lado que mostra a coluna vertebral? Mostra com algumas curvaturas. Então a nossa coluna tem 4 curvaturas, ou seja, são 4 pedaços que compõem um todo. A história também é assim, ela tem pedaços que compõem um todo. No nosso caso, a gente vai partir dizendo que a nossa coluna clássica
Ou seja, a gente vai trabalhar com estrutura clássica. A nossa coluna vertebral de uma estrutura clássica de histórias tem 4 partes. A gente vai trabalhar neste ideação storytelling, que é iniciante, a gente vai trabalhar estrutura clássica apenas, tá? Vamos desenvolver isso, ok? Existem diversas estruturas, diversos formatos. Falei para vocês agora há pouco, conto tradicional. Para ser um conto tradicional, quer dizer que as coisas acontecem de uma determinada forma, tem determinados elementos. Para ser uma estrutura clássica, quer dizer que a gente vai ter 4 partes. E 4 partes iguais, ok? Isso quer dizer, vamos pensar em termos imagéticos, tá? A minha coluna vertebral estrutural, a minha coluna tem 1 metro. Então, se a minha coluna tem 1 metro e eu estou dizendo, estou afirmando aqui para nós, neste lugar, o que importa pra gente na estrutura clássica são essas 4 partes iguais. Se eu tiver 1 metro de coluna, eu vou ter quantos centímetros, Paulo Socobano? Se eu tiver 100 centímetros e disser para vocês que são 4 partes, quer dizer que cada parte tem 25 centímetros. Estou usando uma coisa super racional, uma coisa super régua, tá? Vamos em frente, vamos entender onde é que a gente vai chegar com isso. Por hora, só esse paralelo aqui com a coluna. Ok. Vou ler aqui para a gente se ambientar nesse nosso paralelismo. Coluna vertebral. Superiormente se articula com o osso occipital, não sei se eu estou pronunciando corretamente, o crânio. Inferiormente articula-se com o osso do quadril, o ilíaco. A coluna vertebral é dividida em 4 regiões. Cervical, torácica, lombar, sacro, são 7 vértebras, 12 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5... Por que eu tô brincando assim? Porque da mesma forma que a coluna vertebral se divide em 4 partes, que se dividem em pedaços menores, você vê aqui, é claro, a coluna não é em 4 partes iguais, igual a nossa estrutura clássica aristotélica, tá? A coluna vai ter, então, 7 vértebras em um pedaço, 12 vértebras em outro pedaço, 5 em outro, ok? Então, a nossa coluna de história também vai ter esses pedacinhos, essas vértebras, e a nossa coluna clássica vai ter pedaços similares que, ao serem compostos, podem ser divididos em 4 partes. Mais um pouquinho, não, então eu vou pular esse, é só uma explicação sobre a coluna vertebral, tá, gente? Tem aqui o site de onde eu tirei, então eu vou pular só por causa do nosso horário, o que nos interessa mais é a conexão. Vou enviar o material para vocês, tá bom? Toda a história tem uma coluna vertebral. Toda história tem um começo, um meio e um fim, que são interligados. Toda história tem uma coluna, um começo, um meio e um fim. Isso quer dizer que estes pedaços estão interligados e conectados. O que conecta estes pedaços? Diversos elementos que compõem a narrativa. Primordialmente, o elemento que a gente vai trazer para o nosso bate-papo primeiro, que é o personagem. Que elemento é mais constante dentro de uma história completa? Um personagem protagonista. Alguém contou uma história, eu tô de memória, botou para dizer que foi a Ana Slim, que falou que tinha um protagonista, mas que ela preferia o outro. Enfim, eu anotei aqui, mas o que não importa quem falou, o que falou, o importante é o seguinte, o interessante nessa narrativa é que ao narrar, esta autora transforma a história, ela mantém
conta pra gente o filme, ela mantém uma coluna, só que ela decide, como autora, ao nos narrar, colocar um outro personagem como protagonista. O que aconteceu? Ela começou a narrar pelo protagonismo do filme, e aí ela conta que esse protagonista tinha 2 amigos, um menino e uma menina, e a partir dali ela começa a narrar a partir desse amigo, e coloca essa história como a história principal. Estamos falando de um trajeto, tá bom? Vou seguir em frente, ok? Se alguém estiver assustado, liga a câmera e fala, para, não entendi nada. Mas eu vou chegar lá, eu prometo que tem um lugar que eu vou chegar. Vamos lá. Trouxe algumas palavras pra gente e trouxe aqui um jogo de palavras que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho essa estrutura da história, essa estrutura autoral. Então a gente, se como ser humano a gente tem uma coluna vertebral, a história vai ter uma coluna autoral, ou seja, a sua estrutura principal. Assim como nos seres vivos, a história também é um ser vivo, né? Cada grupo de seres vai ter uma coluna diferente, ok? Diminui sua imagem no Facebook para o pessoal poder acompanhar o texto. Diminui a minha Vamos imagem mudar de lugar, pro outro lado. no Facebook para o pessoal acompanhar o texto. Vamos ver se eu consigo fazer isso agora. Consigo, um pouquinho. É que eu vou sumir. Eu coloquei aqui, eu vou falar sem eu e eu fico trocando a minha imagem. É melhor do que eu deixar essa câmera, ok? Vamos lá. Vou ler então, trouxe algumas palavras para essas palavras. Para que essas palavras nos acompanhem durante esse tempo em que a gente vai pensar essa estrutura, essa coluna autoral, que a gente vai chamar aqui pra gente de coluna autoral, ou estrutura autoral, o nosso caminho mais forte. Aqueles pontos em que a gente vai pregar para que a nossa estrutura, para que a nossa história não caia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente se vale de alguns pontos mais fortes da história para que aconteça o que acontecer com a nossa narrativa, estes pontos sustentem a história como um todo. Na Chapeuzinho Vermelho, que são esses pontos? Aqueles pontos que fazem com que a história seja Chapeuzinho Vermelho. Você pode dizer que não tem mãe, ela pode até não levar para a avó, mas Chapeuzinho e Lobo vão ser necessários, ela levar alguma coisa para alguém e ser ludibriada, essas coisas são necessárias. A gente vai pensar esses pontos como se fossem aqueles ferros que seguram a lona de um circo. Se a gente cair um ferro, perder um ferro, a lona vai ficar meio desbeiçada, vai ficar meio tortinha, vai ficar meio caída, mas ainda assim é possível que o show continue dentro. Agora, se caírem todos os pilares, vai ficar um pouco difícil que a plateia veja aquele show que a gente quer mostrar no palco. Vamos lá. Palavrinhas pra gente pensar e trazer pro nosso repertório. Coluna ou pilar, enviar, emitir, difundir, mensagem, anunciar, expedir, difundir, se apressar e crispação. Vamos em frente. A coluna no ser humano, na gente, ela tem essa função de ser um caminho, de ser um pilar em que passam coisas no meio, não vamos nomear, que passam coisas no meio. A estrutura da nossa história também é assim, como uma grande estrutura de túneis, em que a história vai passando dentro, ou seja, os acontecimentos que formam aquela narrativa vão passando por dentro destes túneis. Vou ler aqui um joguinho de palavras da nossa coluna autoral. A coluna autoral constitui o eixo móvel da história, nos proporcionando uma grande liberdade de movimento. Ela dá uma estrutura fundamental e sólida à nossa história. Cada vértebra é furada por um buraco. Cada vértebra da nossa história passa
alguma coisa dentro, assim como nossas vértebras. A coluna autoral é, então, uma espécie de túnel que protege o frágil tecido nervoso do personagem, sistema nervoso da nossa história. A coluna autoral amortece os choques e sustenta o personagem que contém o ponto de vista. A coluna autoral dá equilíbrio e é a base da simetria da história, ou seja, dela depende o desenho do nosso corpo ou o desenho da nossa história. A nossa coluna, assim como a coluna da história, cada coluna vai ter desvios, coisas que a marcam, né, pelo histórico daquele dono daquela coluna, que faz com que a coluna de cada indivíduo seja diferente, embora seja muito similar. Acontece a mesma coisa com a história. A coluna autoral é ao mesmo tempo um símbolo de flexibilidade e de resistência, permitindo a adaptação a todas as situações. É igualmente um canal que depende de sua malha mais frágil. Cada vértebra, situação, acontecimento, ação, vamos trocar então. Se a coluna vertebral constitui-se de vértebras, a nossa coluna autoral constitui-se de acontecimentos, de ações, de momentos vividos por aqueles personagens. Vou falar, então, de personagem principal por aquele personagem. Cada situação, acontecimento ou ação é um campo com suas singularidades e suas qualidades. Todas as vértebras da nossa história, todos os acontecimentos são similares. Entretanto, cada um deles vai ter sua singularidade e sua qualidade. Por exemplo, se a gente pensar que na história da Chapeuzinho Vermelho, uma narrativa atrás era uma vez uma menina, era uma vez Chapeuzinho Vermelho, talvez na outra traga era uma vez Terezinha. Temos similaridades, temos até qualidades parecidas. Talvez elas tenham qualidades ou características. Pedir para vocês quais são as características desses personagens da história de vocês. Então, quais são as qualidades destes personagens e de outros elementos que vamos comentar, ou sejam, que qualidades e singularidades compõem esse todo que é a história particular de cada um de vocês. É pela coluna autoral que circula o fluxo de acontecimentos. Então, neste momento, a gente está falando de um macro da história, de uma coisa grande que liga a história como um todo, ou sejam, aqueles pilares. Se é Chapeuzinho, tem aí um encontro com algum ser amedrontador ou não, que vai levar a que este ser, não podemos até não falar em devore, mas que este ser tenha ganhos sobre as perdas desta primeira personagem. Ok? Estamos encerrando por aqui. São 17h37. Encerro, então, nesses 3 minutinhos. Pedi para vocês, falando, então, do exercício. Vou voltar aqui o meu material Chapeuzinho Vermelho. Pedi, então, para vocês me listarem os personagens. E agora eu vou pedir para que vocês façam o exercício 5, que é o nosso exercício coluna autoral, que é listar os pedaços, ou seja, as vértebras, os trechos, os acontecimentos que compõem a história da sua Chapeuzinho Vermelho. Então, essa lista vai depender de como vocês escreveram. É possível listar numa folha de papel, pulando linhas, para que a gente compreenda que uma coisa vem depois da outra. No caso que a gente está falando de uma história em que os acontecimentos eles vão do começo ao fim em ordem cronológica, tá? Uma vértebra, digamos assim, ou uma cena vem
dentro do seu tempo cronológico com a outra. Primeiro a gente ouve dizer, ou seja, nos é contado que a menina recebe uma encomenda, né? Recebe aí uma tarefa. Depois a gente vê essa menina, outra vértebra, essa menina saindo para cumprir a tarefa. E aí, então, cada história vai ter essa quantidade de pedaços. Ok? É isso. Passo a passo, a pergunta é: quais são os acontecimentos da sua versão? A gente vai buscar, então, que desenho tá aí se formando nessa versão 0, nesse passo a passo que vocês começaram. Perguntas? Alguém quer abrir o seu microfone no Zoom e dizer alguma coisa? Gostaria, Camila. Pode dizer. Então, em primeiro lugar, assim, eu peço até desculpas para o grupo, porque eu esqueci que tinha limite para escrever. Imagina. Acabou ficando bastante longo e eu fui me envolvendo pela história, né? E passei muito, nossa, muito. Não tem problema. Nossa, fiquei até constrangida, porque realmente eu não lembrei que tinha limite. E a outra questão é que, uma vez que eu fiz dessa forma, você sugere que eu faça um resumo dessa mesma história para poder retrabalhar? Não, segue em frente com a sua versão. Segue em frente com ela. Então você vai fazer uma listagem do fluxo de acontecimentos da sua história. Vai separando ali cada coisa que você mostrou. O que acontece é que vai ser mais difícil para você. Por quê? Porque você já começou a criação de alguns ambientes, entendeu? Você nos mostra coisas que caracterizam a sua personagem pela caracterização do lugar, né? A gente tem alguns dados de cidade, tal. Então, para não adiantar, tá? Para não adiantar a história, que adiantar a história em termos de storytelling não é bom, porque quer dizer que a gente tá dando um spoiler ali da frente. Eu não quero dar spoiler quanto à nossa coluna autoral. Então, segue com o teu material e faz aí a divisão desse passo a passo que você fala. 1, né? Mostrei tal coisa. 2, mostrei tal coisa. Vai ser só um pouco mais difícil, mais trabalhoso, e aí é legal, porque aí eu te conheço há mais tempo, eu posso pegar mais você de exemplo e falar, tá vendo aqui? Tô brincando, Jane, a Jane não volta mais. Tá bom? Mais alguma dúvida? Guerra, pode abrir aí. Eu ia perguntar, eu ao longo dos encontros, eu às vezes esqueço de marcar quais são as atividades do Tá falhando aqui, peraí, deixa eu zerar as câmeras. Vou tipo assim, travou? De novo, fala de novo, que eu tirei todas as câmeras, ficou só você. Agora fala de novo, todo mundo vai ouvir, aí a gente volta. Fala. Melhor tirar o fone. Talvez tirar o fone. Eu tirei. Não, então, se eu tirar o fone, meu computador não. Não tem problema, tira a imagem mesmo pra gente poder te ouvir bem, porque você falando agora tá ouvindo bem. Segue aí. Tá. Então, eu ia perguntar se tem como, tipo, eu me perdi um pouco na hora da escrita das atividades, e aí ia perguntar se depois teria como rolar tipo, uma mensagem resumidinha, assim, do que é pra fazer, porque eu sempre me perco na hora de escrever o que tem que fazer pro cinema. Pode deixar. Obrigado. Pode deixar. Vou mandar para vocês, então, esse recorte do que a gente... Quem quiser ativar a câmera de novo, gente, pode ativar, tá bom? A gente combina assim, olha que o Guerra entrar, todo mundo some, todo mundo volta. Eu vou enviar para vocês, então. Eu vou fazer um recorte do trecho que até onde a gente caminhou. Vou fazer igual eu fiz na semana passada, mando para vocês e faço também um lembrete curto com tudo o que eu pedi, ok? Perguntas? Ok, todo mundo vendo, ok! Eu tenho uma dúvida.
Pode falar. Essa divisão das histórias dos acontecimentos, a gente coloca primeiro em cima das quatro partes, das 4 vértebras aí, das 4... Não pensa nas 4 partes. Não pensa nas 4 partes. Então, assim, existe um todo, essas partes, né, essas vértebras estão divididas, no todo, a gente divide o todo em 4, e a gente vai trabalhar agora a partir dos pedacinhos, só das vértebras. Então, você vai se preocupar com cada acontecimento, para que a gente chegue... Ou seja, o que a gente vai fazer? Talvez fique mais claro. A gente vai partir das vértebras para reconstruir essa coluna. É como se a gente estivesse fazendo um trabalho de... Como chama que escova ossos? Arqueologia. Isso! Um trabalho de arqueologia, encontrando cada ossinho. A gente sabe, dentro do nosso trabalho de arqueólogo, que ali só tem a coluna. Então a gente vai separar, escovar cada pedaço, falar esse é um, esse é outro, esse é outro, esse é outro. No caso, a gente está com uma história que está indo em ordem cronológica, é mais fácil. Então a gente já sabe que está separado de começo ao fim. Não quer dizer que vai ficar assim. A gente só quer achar agora cada pedacinho desse, para compor em cima da mesa de autópsia as coluninhas ali para falar, tá bom, aqui achei todos, ou não, esse aqui, se fosse um filme de assassinato, a gente vai falar, não, aqui cortaram a parte de baixo da coluna, não tem as 3 últimas vértebras. Tá? É por aí que a gente vai das vértebras, vamos reconstruir essa coluna e vamos chegar a uma construção, ou seja, uma coluna autoral que a gente possa chamar de clássica, ainda que ela não nasça como clássica. E para fechar, dentro do pensamento do storytelling, a gente pode partir dessa quebra, vamos chamar, desses pensamentos de pedaços da história, depois de escrever a história, e a gente vai olhar e vai radiografar a partir desse conhecimento, dessas ferramentas que a gente denomina storytelling, ou a gente pode pensar antes nessa coluna e falar, tá bom, então coluna, a minha autoral é o seguinte, a Chapeuzinho Vermelho vai encontrar o lobo mau na cervical. Não, vai contar na lombar. Eu vou começar de cima para baixo, tá? É por aí que a gente vai brincar. Ok? Perguntas? Pergunta, Heloísa. Pode abrir. Abre o microfone. Abri. Ótimo. O filme também é para narrar seguindo esses passos? Não precisa pensar sobre isso. Não precisa. A escrita do filme, ela está mais embasada na memória da oralidade que vocês contaram pra gente, tá? Do que em colocar a estrutura. É só o exercício de levar da oralidade para o papel e sentir as diferenças dessa narrativa. A gente vai fazer isso em outros momentos. É aquela coisa, não pensa nisso, mas agora você já sabe. Isso quer dizer que a gente queimou a ponte. Nenhum de vocês mais vai voltar ao que era antes. Porque agora vocês já sabem. Então, por mais que você não pense nisso, na hora você vai falar, ai, quantas partes tem aqui? Isso vai acontecer muitas vezes, mas porque a gente está em uma situação de buscar as coisas e compreender. Mas em teoria não é para pensar nisso. E mesmo na Chapeuzinho, não é só pensar na vértebra. Então, se eu tiver que dizer que isso aqui é um pedacinho da minha história, isso é um pedacinho, esse é outro pedacinho, esse é outro pedacinho. Daquela brincadeira com a Sueli, que eu falei, ó, cada um vai contar um pedacinho, né? É meio enquanto a Sueli mexe a boca que a gente não tá ouvindo a voz dela. É como se eu tivesse dito que cada um ia contar uma vértebra. Selma, né? Selma. Não foi a Sueli? Eu não, foi a Selma. Eu não consigo mostrar meu rosto, você tudo bem, eu tô juntando os nomes. Sueli e Selma, já é a segunda vez, tá bom? Abre minha câmera, por favor. Eu abro, porque você não está
Aparecendo. Deixa eu ver, te achei aqui no quadradinho. Te achei aqui no quadradinho. Obrigada. Gente, eu vou então ler uma coisa, já que a gente falou disso, que faz parte do meu pensamento, na verdade a gente resgatou, eu vou ler para vocês um dos textos do Manuel de Barros, que está neste livro Memórias Inventadas, As Infâncias de Manuel de Barros. Esse aqui é uma publicação da editora Planeta. Eu vou ler para vocês um que se chama Escova, tá? Vou virar de lado para melhorar minha luz aqui no texto. Eu tinha vontade de fazer como os 2 homens que vi sentados na terra escovando osso. No começo, achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando osso. Depois, aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar osso por amor. E que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos, que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso, sentado na minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros fechado no quarto, trancado a escovar palavras. Logo a turma perguntou o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto. Eu respondi a eles, meio entresonhado, que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem. Então, eu joguei a escova fora. Muito obrigada. Essa foi a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje. Ficamos à disposição de vocês, tá bom? No Facebook, no WhatsApp, qualquer dúvida, manda pra gente. Muito obrigada pela presença, pela paciência. E até semana que vem. Opa, que eu tô saindo ali também. Como é que corta? Não. Beijo, gente. Tchau. É tão bom tantas mãos aparecendo. Tchau, tudo de bom. Tchau, gente. Um ótimo final de semana pra todo mundo. Tchau. Tchau, pessoal. Alô, Júnior. Ô, Júnior na tela. Traz Traz um. Pessoas querem sim, a mente azul manjar.